Fundo multimercado de crédito estruturado. Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje nesse vídeo eu quero te explicar sobre uma categoria de fundos extremamente interessante para o investidor aí de médio e longo prazo, que é a categoria de fundo multimercado de crédito estruturado. É uma categoria um pouco diferente de alguns dos fundos que eu já falei aqui, mas é um multimercado com um grau de risco um pouco menor do que os fundos como os fundos macro, long biased, entre outros, que eu ainda estou aqui para colocar alguns vídeos aqui no canal. Mas a ideia desse tipo de fundo é uma estratégia que tem tido aí bastante procura pelos grandes investidores. Por quê? Porque traz uma diferença aí do investimento de renda fixa dentro do multimercado. Antes de mais nada, deixa eu tentar te explicar o que é, né, a característica de um fundo multimercado que faz crédito estruturado. Normalmente esses fundos tentam buscar a rentabilidade deles em cima de títulos de renda fixa. A primeira estratégia normalmente é buscar títulos de crédito privado, então debêntures, CRIs, CRAs, né, certificados de recebíveis, títulos que já são negociados no mercado com desconto, e com isso tentar aí conseguir rentabilidade com que outros títulos de outros fundos, por exemplo, né, de crédito privado já conseguem ter dentro da sua carteira de investimentos. A segunda estratégia normalmente que esses fundos usam são utilizar os FDICs, ou os fundos de investimento em direitos creditórios, ou como a grande maioria dos fundos fazem é ter o seu próprio FDIC, ou seja, um fundo de direito creditório próprio. Por quê? Porque ao invés dele comprar um fundo de um terceiro, onde normalmente ele não tem a capacidade de gerir o risco desse fundo, normalmente os bons fundos criam o seu próprio FDIC, o seu próprio fundo de direitos creditórios. E o que ele faz dentro desse fundo, esse segundo fundo, né? Ou seja, ele tem o fundo de crédito estruturado que compra cotas de um segundo fundo. E por que ele faz isso? Para ter uma proteção para o investidor. Esse fundo de direitos creditórios, o que ele faz basicamente é antecipar recebíveis para empresas. Então vamos supor que a gente tem ali uma empresa de varejo, vamos dar aqui um exemplo de um hipermercado. O hipermercado faz vendas ali no cartão de crédito para compras ali de alimentos, com parcelas aí de 30, 90, 60 dias, e assim, ao invés dele talvez ir vender isso para um banco e ter um spread muito caro, o que esses fundos, né, esses FDICs fazem é, eles pegam esse dinheiro, né, esses direitos creditórios, esses direitos desses recebíveis e antecipam essa grana para esse hipermercado. E esse hipermercado, ao invés de receber, por exemplo, ele tinha ali os direitos de 100 mil reais, ele recebe só 90, né, para melhorar o caixa dessa empresa, e esses 10 mil reais de diferença, seriam esses juros, fica para os cotistas do fundo. Então o que normalmente esses fundos de crédito estruturado fazem é estruturar, né, antecipação de recebíveis para empresas, né? Então existem várias empresas no mercado que fazem isso, desde grandes hipermercados como Sonda, grandes empresas de cartão de crédito, enfim, existem grandes empresas aí por trás, desde grandes mineradoras, enfim, que acabam fazendo esse tipo de situação de antecipação de recebíveis dentro de fundos de investimento em direitos creditórios. E esses fundos de crédito estruturado utilizam um segundo fundo para poder antecipar esses recebíveis e comprar então cotas desse segundo fundo. Qual que é a grande característica desse tipo de fundo? Apesar dele ser um multimercado, se você perceber, ele é um fundo de renda fixa. Por quê? Porque ele investe, no final das contas, em antecipação de recebíveis por uma taxa de juros pré-determinada, que é basicamente o desconto que ele tem. Então, quando a gente fala de um fundo de crédito estruturado, o principal risco dele não é a variação, né, do mercado, mas sim o principal risco, na verdade, é
que ele tem o calote, né, ou seja, o não pagamento, a inadimplência, né, dessas pessoas que estão aí fazendo essas compras a prazo. E normalmente quando a gente olha para isso, o de fundo de direito creditório, por que eles criam, né, um próprio FDIC? Para que ele tenha a sua própria análise, ao invés de comprar a análise de um terceiro. Então isso é uma coisa que você tem que ficar atento quando você vai comprar um fundo de direito, um fundo de crédito estruturado. Se ele faz a sua própria análise ou se ele compra fundos de direito creditório de terceiros, tá? Isso é um ponto bastante importante para você saber. Outra coisa legal para você entender sobre os fundos multimercados de crédito estruturado é que esses fundos normalmente são fundos bem flat, ou seja, que andam em linha reta e normalmente eles têm, em períodos adversos, algumas vezes em que eles têm ou uma cota que sobe para cima, porque basicamente ele teve aí um ganho, uma rentabilidade boa nos créditos privados. Então, por exemplo, ele teve um ágio muito grande na venda de algum crédito privado que ele comprou no mercado secundário, num preço muito barato, ou o que pode acontecer é o inverso, ele tem uma queda em alguma determinada cota, porque ele teve alguma inadimplência mais forte. Mas normalmente, no longo prazo, eles são fundos que andam em linha reta e andam bem superiores ao CDI. Existem vários fundos aí de direitos creditórios, desde a 20 Partner, da XP, entre outras empresas. Eu vou deixar depois aqui nos comentários mais outros fundos para vocês conhecerem. Mas o que eu acho que é bem interessante é que esse tipo de fundo, ele tem uma característica de ter, assim, quanto mais longo, ou seja, quanto mais prazo você tem para resgate, normalmente a rentabilidade do fundo é melhor. Então, normalmente, para quem aí investe nesse tipo de fundo, tem que ter o pensamento aí de médio e longo prazo. Todo fundo multimercado, na grande maioria das vezes, se você tiver o pensamento de médio e longo prazo, com certeza você vai ter menos susto nos seus investimentos. Mas a principal característica desse fundo e o principal risco dele é o risco de inadimplência, né? É o risco que a gente chama aí como principal risco, o risco de crédito. Não é o risco de mercado, ou seja, o risco de oscilação, mas sim o risco de crédito. Como qualquer fundo de crédito privado, o fundo de crédito estruturado também sofre com esse tipo de problema. Outra coisa, esse fundo ele é tributado como fundo de renda fixa. Então começa com 22,5% de tributação e vai diminuindo a cada 6 meses 2,5%, chegando na menor alíquota que é de 15% depois de 2 anos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tipo de fundo aí para o investidor qualificado na grande maioria das vezes, que você pode se aproveitar para ter retornos super interessantes. Existem fundos aí que rendem de 120 a 140 do CDI, e se você pegar fundos aí com resgate de 360 dias, por exemplo, é possível de você encontrar fundos rendendo mais de 150 do CDI com constância. Isso que é bastante legal. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita aí para se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo e que vocês já sabem, espero vocês no próximo vídeo.